resumir o que o Senhor disse, mas que fique gravado no seu coração. Amém? Efésios, capítulo 3. Esse mover profético das trombetas, não sei se vocês sabem, mas agora nessa semana, no dia 23 de setembro, vai ser o Ano Novo Judaico. E no Ano Novo Judaico é tocado mais de 100 vezes o shofar durante o dia. Porque Deus falou assim: olha, vocês vão tocar o shofar nesse dia, durante o dia. E daí os rabinos falaram: olha, para garantir que isso seja cumprido, nós vamos tocar 100 vezes o shofar. E isso lança no ar uma atmosfera para que o povo venha se preparar, venha se voltar ao arrependimento dos seus pecados. Nesse dia em que os judeus lembram que é o dia da criação de Adão e Eva, é o dia do Ano Novo Judaico, foi Deus que estabeleceu esse tempo. E é algo profético. E o que o Senhor trouxe aqui, você aqui para dizer: você precisa estar vivo para esse dia. Você precisa estar vivo nesse dia, para este tempo. Não podemos ser uma geração morna e morta. E nessa noite, irmãos, pouco antes de eu acordar, eu tive um sonho. No sonho, eu estava tudo preparando para o louvor, para a dança. E alguém veio até mim e disse: por que você não fala sobre o coração da Bíblia? Efésios capítulo 3. Daí, no sonho, eu pensei: coração da Bíblia? Eu nunca ouvi esse termo, coração da Bíblia. E falava Efésios capítulo 3. E no sonho o Senhor dizia assim: fala para eles escreverem Efésios 3, 21. E eu nem lembrava o que estava escrito em Efésios 3, 21. Então eu acordei, eu fiquei com aquilo no coração, e eu fiquei perguntando: por que coração da Bíblia? Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja em que tinha muitos líderes famosos da época, vamos dizer assim. Qual é a desculpa para você dizer: olha, eu não estou bem espiritualmente? É por causa da liderança, é os líderes. Eu não está fluindo por causa que não tem pessoas adequadas liderando essa igreja. Mas a igreja de Éfeso, irmãos, quem fundou foi o apóstolo Paulo. Ficou 3 anos ministrando em Éfeso. Depois ele passou bastão para Timóteo. Timóteo foi ali pastor de Éfeso. Depois, ali naquela congregação também tinha Priscila e Áquila, um dos principais pregadores da época. Estava ali naquela igreja. E após a morte do apóstolo Paulo, segundo os Irineu e Eusébio, diz que quem foi para a igreja de Éfeso após a morte do apóstolo Paulo foi o apóstolo João. Outro dia eu estava até conversando sobre isso. Eu falei: nossa, eu preguei isso sobre a igreja de Éfeso, quem eram os frequentadores ali. E na primeira, em 2014, eu falei sobre isso, irmãos. E olha só, o apóstolo João, que escreveu praticamente o Evangelho de João, estava ali frequentando a igreja de Éfeso. E segundo a tradição também diz, em Éfeso, porque como João teve que cuidar de Maria, mãe de Jesus, quem frequentava a igreja de Éfeso era a própria Maria, mãe de Jesus também, porque o apóstolo João estava lá. Então essa era para ser uma igreja fervorosa até hoje. Até 2025 era para a gente ir para lá na Turquia, em Éfeso, e era para a gente encontrar uma igreja cheia do poder. Afinal de contas,
Quem fundou foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Quem frequentava ali era o apóstolo João. Então, por que quando Jesus escreveu uma carta em Apocalipse, mandou para o apóstolo João, olha, uma carta à igreja de Éfeso, você vai pensar, nossa, vai ser, vocês estão top 10 das igrejas. Não. Quando Jesus escreveu a carta para a igreja de Éfeso, ele disse para a igreja de Éfeso se arrepender. Mas como se arrepender? Se arrepender do quê? Jesus disse assim: eu tenho como para ti que você deixou o seu primeiro amor. Arrependa-te de onde, lembra de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se você não se arrepender. Então, irmãos, aquela igreja que em Efésios 1, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo estava elogiando ela, dizendo assim: eu ouvi a fé, eu ouvi também a fé que vem de vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Irmãos, a igreja de Éfeso era um exemplo na região de fé e amor. Agora, por que depois de 40 anos de ministério, no aniversário, ou 30 anos, entre 30 e 40 anos depois que ela foi fundada, que o apóstolo João veio tudo, por que Jesus disse: arrependa-se, você deixou o seu primeiro amor? A igreja continuou trabalhando anos e anos com fé, crendo que Jesus é o Senhor e Salvador, crendo, mas não amava mais, não ardia o coração mais, não tinha mais paixão por Jesus, fazia tudo na rotina, no automático. Era uma igreja cheia de fé e obras, mas sem amor. O apóstolo Paulo disse: olha, você pode ter uma fé para transportar montes. A sua fé é tão forte que transporta montanhas. É uma fé irrepreensível. Mas se não tiver amor, nada serei. E essa igreja, infelizmente, que no começo queimou tantos livros que deu 50 mil dracmas, equivalente a hoje a 2 milhões e 500 reais de livro de feitiçaria. Logo no começo que nasceu a igreja de Éfeso, eles queimaram todos os livros de feitiçaria e fizeram as contas, segundo a Bíblia, deu 50 mil peças de prata, ou seja, hoje 2 milhões e 500 reais, foi tudo queimado, livro queimado de feitiçaria. Lá em Éfeso, que o apóstolo Paulo fez tantos milagres, lenços e aventais eram levados para as pessoas, elas eram curadas. Ali que, quando foram expulsar demônios, não conseguiram, os demônios falaram: olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês eu não conheço. O 7 filhos de Seba, e depois mostrou o poder que há no nome de Jesus. Ali naquela cidade que fizeram um motim, começaram a falar: olha, o apóstolo Paulo está aqui falando que os deuses feitos por mãos de homens, imagens, não são deuses. Vamos fazer uma rebelião contra o apóstolo Paulo. E começaram 2 horas a cidade de Éfeso gritar: grande a Diana, deusa, grande a Diana, deusa dos Éfeso, de Éfeso. E ali, irmãos, Deus tanto tinha, por ser uma cidade portuária, por ter ali um templo da Diana, que tinha mais de 100 colunas de mármore, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha ali um teatro para 25 mil pessoas, e o apóstolo Paulo estava ali. Mas a igreja, fundada com pessoas tementes a Deus, tinham perdido o amor. Iam
Senhor nos trouxe aqui para o arrependimento, para nós voltarmos ao primeiro amor, para nós voltarmos às primeiras obras. Amém. Porque senão ele vai remover o castiçal. Jesus tem as 7 estrelas e os 7 castiçais que representam as 7 igrejas. Então nós vamos ler aqui Efésios 3. Efésios capítulo 3 vai falar do coração também. E diz assim, essa oração do apóstolo Paulo nós vamos ler juntos. Efésios capítulo 3, verso 14. Vamos ler todos juntos, irmãos? Pode ler na sua versão mesmo. 1, 2 e 3. Vamos lá. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Amém. Glória a Deus. A fim de, estando enraizados e fundados em amor, podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.